Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Olha, se tem uma coisa que essa pandemia trouxe de boa, não foram muitas, infelizmente, em função das perdas que ela causou, foi o fato de a gente começar a perceber algumas coisas ao nosso redor de que tinham uma importância muito maior do que nós poderíamos supor. E eu estou falando principalmente da arte. Você já imaginou essa pandemia e esse isolamento social sem nenhum tipo de arte? Sem música, sem cinema, sem TV, inclusive, sem livros, sem esculturas, sem pinturas. A arte ganha um novo status, como realmente um respiro para as nossas vidas, para nos aliviar o olhar, os ouvidos, a respeito das coisas duras que esse novo tempo tem trazido para a gente. Então, falar de arte sempre é muito bom. E é um momento também para a gente repensar e conhecer uma trajetória de vida que nos inspira. É por isso que o meu convidado hoje é o Emanuel Nunes, ele que é escultor e que tem um trabalho e uma trajetória pessoal muito interessante e cheia de ressignificados. É uma pessoa que já viveu muitos momentos em muitas culturas e que traz isso para sua obra, para sua arte. Primeiro, boa noite, Emanuel. Olá, boa noite. Prazer enorme de ter aqui, depois de longa data que a gente se conhece, que eu acompanho o teu trabalho. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Eu também sou muito grato, tenho visto o seu crescimento nesta cidade tão bela, né? Que é um privilégio morar aqui e ter pessoas como você que de alguma forma levantam a bandeira da arte, desse conhecimento que é a parte da comunicação, esse bem-estar que nos faz diferente também. O Emanuel, além de ser um ótimo artista, é um gentleman também, então a gente tem que dar um desconto. Tá bom. Emanuel, vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Você nasceu em Moçambique, e aí vive numa colônia britânica, tem passagem por alguns lugares e finalmente vem parar em Balneário Camboriú. Conta um pouquinho desse menino que nasceu em Moçambique. Qual era a história da sua família? Por que esse movimento migratório tão intenso? Na realidade, assim, os meus pais são portugueses, de origem portuguesa. Ali nos anos 65, 67, existe um grande movimento das colônias portuguesas em abertura, nomeadamente vamos encontrar Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, o próprio Brasil era o destino de muitos portugueses que vinham por um país pequeno, né, para, na realidade, sair com essa condição de criar uma condição de vida melhor. A África, Moçambique, era um dos grandes jazigos de matéria-prima que fornece para a Europa, então o meu pai era desenhador de construção metálica e a minha mãe analista química. Foram para uma fábrica de cimento com isso e a gente acaba morando vários anos se implantando em Moçambique. Porque eu acabei nascendo em 74. Em 74 rebentou uma guerra colonial, na realidade, né? Acho que passou pelo mundo. Se comove um pouquinho aqui no Brasil essa parte militar. Também houve em Moçambique, só que estamos num país de 80%, quase 90% de negros, né? Nada contra a raça, mas a instabilidade de muita gente que vem do interior, que sofre agressão por parte do colonizador, tudo isso aí a gente é obrigado a fugir. Mas a fugir, assim, não assim, orientado, né? Naquela época foi assim, tipo, fugir. Tipo, você levanta a acampamento e pega vai. Pega na roupa e vai, tipo, né? Ficou tudo, carro, mala, tudo. Não deu tempo de dizer assim, não vou fazer uma malinha para levar. Tipo, quem fez isso acabou morrendo no caminho. Muita gente morreu. De todas as etnias, mas muitos portugueses morreram. A gente acabou fazendo essa transição o pai tinha um conhecimento no trem, no ferroviário, a gente entrou no primeiro trem que tinha e esse trem acabou desencadeando nessa colônia inglesa chamada Malawi. Que é de que país? É no centro da África, faz colônia entre Moçambique e África do Sul, fica ali no meio. É uma colônia inglesa, que só se fala inglês, onde faz o Lipton Ice Tea, na verdade é uma colônia só de chá, onde toda essa parte de trabalho seria diferente. Você tinha quantos anos daí? Né? Eu estou com 5 para 6 nessa altura. Aí eu aprendi o meu IOU inglês, eu e a minha irmã. O pai trabalhou com um arquiteto inglês e fez o Palácio do País, do espaço, em que era um presidente africano, Camus Ubanas. E a gente entra nesse IOU em inglês com o português em casa,
Tipo, o pai disse, não, a gente acha que vai ficar aqui uns anos, né? Aí ficamos 4 anos, o pai numa dessas fiscalizações de grandes fazendas caiu de 12 metros de altura. Teve uns 8 meses no UTI, teve sorte de sair, e de novo os nonos desbancam para Portugal. Tipo assim, agora a gente vai ter que ir para Portugal, né? Vamos para a terrinha, porque chega desse aventura, né? Para nós, como crianças, assim, agora entra um pouco essa minha leitura de por que eu cheguei aqui, é que eu era uma criança, sempre vi muito na natureza, sempre vi muito nos rios, nas plantas, nas flores, alguma coisa que sempre foi... Eu passava muito tempo observando essas coisas assim, e nunca dei conta de que talvez isso servisse para alguma coisa. E na minha influência do inglês, com a escola de um padrão diferente, que já era um padrão onde tinha teatro, natação, tudo isso aqui, eu chego num país como Portugal, que para todos os efeitos era primeiro mundo, mas em relação àquela colônia era um quinto, sétimo mundo, assim, tipo, eu fui estudar na escola municipal. Então, toda aquela Em que cidade você vai? Eu fui para uma cidade chamada Setúbal, próximo de Lisboa. Certo. Aí é uma cidade industrial, onde estão todos os portugueses voltando das ex-colônias, onde, por exemplo, tem mais de 500 mil pessoas desovando no país todo, onde o país de 5 milhões de pessoas, ela passa para 12 milhões de pessoas e não tem emprego para todo mundo. O que é que acontece? O português tem que fazer alguma coisa. E o português não é como o brasileiro e também não é como o americano. O português é sedentarista, ele pensa lá atrás. A gente ainda está no tempo das ex-colônias, a gente ganhou o mundo, a grande maioria, pensa na história. Vive do passado, né? Vive do passado. Isso é uma grande verdade, vive do passado. Então não tem essa ginástica mental, vou ser criativo, vou lá e vou conseguir. Nós que vivemos o perrengue todo da guerra, de pega mala, sai mala, perde tudo, faz tudo, a gente, tipo assim, não tem, vamos fazer, tipo, tô aqui para o que me serve, tipo, então vamos lá, né? Vamos pegar no arado e vamos, tem terra, bora, vamos semear alface, tomate para abrir, tá? Vamos abrir o mercado, vamos levar no mercado, e a máquina anda. E assustam as pessoas, tá? Tipo assim, mano, cara, esse cara é ex-colono, português de segunda, como é que esse cara vence? Tipo, né? Aos 12 anos já estava lá no mercado vendendo, fazendo, negociando. Mas foi sempre aquela coisa assim, que o pessoal não entendia, assim, tipo, mas quem é esse Emanuel? Tipo, né? A gente vendia mel, a gente vendia flor, a gente fazia reprodução de jardineiro, vendia flor de corte, vendia coelho, vendia galinha, sabe? A gente vendia tudo, fazia tudo e vendia tudo. A fome, né? Apertava e tu faz tudo o que tu pode fazer. Mas é engraçado porque a vida é mesmo assim, tipo, tu não tem tempo ruim, se tu tem tempo ruim, tu se lasca. Não tem para onde correr, tu se lasca. Um pouco de brasileiro, um pouco de português. Aí, assim, o que acontece? Aí, eu sou obrigado a ter que tomar uma decisão. O meu pai e minha mãe disseram assim, só vai ter dinheiro para ir para a escola, fazer faculdade. Eu disse, tá, ok, a faculdade acho que eu não quero, eu quero um curso industrial. Aí eu entro num curso industrial e eu saio de casa às 5 da manhã, apanho um trem, fazer 80 quilômetros de trem, 1h40, faço 8 horas de aula e venho com mais 1h40. Isso eu fiz 6 anos, esse trajeto diariamente, sem cessar. Que idade você tinha aí? Aí eu tô de 13 para 14, que é o ensino médio, né? Uhum. Aí eu decidi entrar já no ensino médio, nesse curso industrial, onde aprendi todo tipo de máquina, soldar, tipo, aí eu começo, na realidade, a entrar nesse mundo que eu gostaria de estar fazendo uma coisa com máquina, soldar, pronto, essa coisa de fazer acontecer. Por sorte, por azar, assim, acho que nunca tem nada no mundo que acontece por acaso. Eu estou lá numa visita de estudo e eu entro numa fundição. Eu estou com 14 anos. Aí tem um senhor de idade, com quase 80, chamado Mestre João Fragoso, é um grande escultor nacional, que tinha ido lá deixar uma obra de arte. Tipo, nós matamos numa fundição industrial que fazia hélices para os petroleiros, para as coisas tipo. E cai lá um artista para fazer uma obra de arte. Meu Deus, eu disse assim, é isso que eu quero ser. Eu vou copiar esse cara. E me agarrei nele. João Fragoso. João Fragoso. Mestre João Fragoso, não perde a linha do raciocínio, porque a gente vai dar um intervalo, tomamos uma água e voltamos a partir daqui. Volto já.
Estamos de volta e hoje o Papo Reto tem o prazer de receber o artista nascido em Moçambique, com passagem em Portugal, numa colônia britânica, com uma história de vida incrível. Até agora já dei volta em 2 continentes e a gente não chegou ainda no Brasil. Estou falando de Emanuel Nunes, escultor, uma figura super conhecida aqui em Balneário Camboriú, muito talentoso, com obras aí espalhadas pelo mundo. Aí você conhece o mestre Fragoso, né? Isso numa fundição em Portugal, e se apaixona e diz, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Ele era um escultor bem reconhecido. Isso, ele é professor da Faculdade de Belas Artes, e eu colei nele, eu fazia essa aula de fundição, que era tudo isso, para ser engenheiro metalúrgico, que é a minha formação, só que eu comecei fazendo isso aqui, esta é uma peça de argila. Tá. Só que as peças de argila dele eram de 3 metros, de 5 metros, tipo assim, né? Era coisa assim de... Mostrar aqui, ó, pedir para o Vini mostrar. Grande. E ele fazia essa peça de argila e levava para fazer de metal, né? As peças em bronze que a gente vê hoje no mundo europeu, e por ali, não é? No velho mundo, todas elas nascem em argila. E aí começa a minha paixão, tipo assim, não, eu quero isso para mim. Então eu fazia assim, eu ia de manhã cedo, 5 da manhã, para Setúbal, apanhava o trem para lá, fazia umas aulas, tinha às vezes 2 dias por semana, que tinha 4 horas, só era de manhã, pegava o trem e fazia a balsa até de Setúbal a Lisboa. Aí eu ficava 4 horas lá, longe da minha mãe e do meu pai, ninguém sabia que eu fazia isso, eu fiz durante quase 4 anos. Pegava todo o dinheiro que tinha, a semanada, a mesada, tipo, eu não tinha dinheiro para nada, só tinha dinheiro para o trem, para ir lá, estudar e voltar, e fazer toda essa ginástica. Só depois da minha mãe quase estar falecendo é que eu fui contar para ela o que eu fazia, senão ela ia me dar um xingão. Você tinha que contar a verdade, coitadinha, né? Já faleceu. Mas aí eu aprendi e fui, então, montar a minha empresa aos 17 para 18. Um dinheiro comunitário, sem o meu pai saber, eu fui lá, entreguei, fazia na maioridade, 26 de fevereiro, meu aniversário. Eu, 27 não deu, porque foi final de semana, dia 1 ou 2 de março, eu estava entregando os documentos, já estava tudo assinado, saiu o dinheiro comunitário, 300 e poucos. O que dinheiro comunitário seria uma linha de crédito, assim? Não, o dinheiro comunitário é fundo perdido, que era para essas pessoas que tinham saído das ex-colônias, que não tinham oportunidade de trabalho. Linhas de crédito, né? Linhas de crédito, dinheiro lá, de fundo perdido. Okay. Aí eu peguei nisso, eu já tinha feito todo o cambalacho lá, de buscar um forno, então, e aquilo tudo para montar a minha fundição. E chegou um carro, deixou tudo lá, o meu pai disse assim, mano, onde é que tu comprou isso tudo, com que dinheiro, etc. Aí eu tive que explicar. E tudo entrou, assim, 85, novembro de 85, eu começo a trabalhar. E aí, você comprou isso tudo para fazer o quê? Que peça você fazia? Comprei um forno de fundição, comprei uma ponte rolante, comprei todos os materiais para montar uma fundição de arte, que é o que eu tinha, chamada Fundarte. Você vai fazer esculturas fazer a escultura de 1 tonelada. Quando eu saí em 2005, eu já fazia escultura com 1 tonelada de bronze, de um dia só. Isso tem que tamanho, assim, para a gente ter uma ideia? Esse tem 5 metros para 6 metros. A maior escultura que eu fiz em Portugal tem 14 metros de altura. Até eu comecei com 5 centímetros, né? Aí comecei com 10 e com 20, aí eu fui andando 1,5 metro. Aí, à medida que tu vai subindo, o pote vai, digamos, é como se fosse esse copo, né? Aí este copo, se eu vazar dentro dessa superfície, ele vai fazer uma escultura de X. Aí eu tenho que aumentar a panela para eu vazar o mais metal. Aí Entendi. Por isso vai. Entendi. À medida que... Mas isso é pesado. Então, tipo, uma panela de 10 quilos é uma coisa. Uma panela de 1 tonelada é toda uma parafernália de equipamento, né? E bora lá, vamos fazer. Aí eu tinha colocado na minha cabeça que ele seria o melhor da Europa. Nesse período. Mas olha só, você tem 18 anos, você monta essa empresa com fundo perdido, né? Com dinheiro comunitário, e você começa a fazer. E isso dá certo? Sim, claro. Tipo assim, ó, primeiro mês, qual foi tua primeiro trabalho? No Natal de 1985, eu consigo fazer a noite de Natal com o dinheiro das obras que a gente acabou. Então, de alguma forma, ele transformou o menino de 17 para 18 anos no provedor da família, que era uma coisa que trouxe outros conflitos familiares em função da tua atitude de ir atrás, entende? Então, acaba havendo essa coisa assim, de o cara com 20 e poucos anos tomar conta do processo. E, na realidade, assim, eu estou hoje até, não vem ao caso, mas pronto, eu quero colocar aqui, de que hoje eu, por exemplo, estou fazendo terapia de 20 e poucos anos, de ter se dedicado ao trabalho, que eu fiz a minha meta, um parênteses só nessa história,
até 50 anos onde eu queria chegar. E eu cheguei no Brasil. Hoje era a meta do menino no Brasil? Era minha meta. Era minha meta quando eu tinha 23. Mas eu nunca pensei que aos 50, aos 51, eu ia estar no Brasil sendo autodidata, escultor renomado, que tem obras em vários outros lugares, e com uma vida estável. Então, há um parênteses aqui de 36 anos de arte que eu estou fazendo hoje, né? Agora, este ano. 36 anos de viver sempre na arte. Que é outra coisa também, né, Emanuel? Que essa pandemia trouxe de positivo. Foi a busca pelo autoconhecimento, né? Sim. Você passou muito tempo contigo mesmo e disse assim, eu preciso melhorar esse serzinho aqui, eu preciso entender a cabeça que eu cheguei até aqui. Porque eu apanhei também Covid há algum tempo atrás, e tu reflete muito os tempos que tu se dedica a estudar, se dedica a fazer para projeto mais projeto. É muito interessante, Roberto, e acho que a gente tem um pouco disso. Assim, as pessoas acham que nós conseguimos o sucesso só com tapete vermelho. E não tem, sabe? Não tem isso. Isso é muito entende? Não existe. Existe o tapete vermelho para mim, claro que existe, mas com muito esforço. Só para a gente continuar assim, eu saí de Portugal, eu vivi com uma mala de 800 euros. Então, eu não trouxe uma fortuna. Tudo que eu tenho... Mas por que você sai de Portugal? Não, eu saí de Portugal porque eu acabei perdendo a minha mãe ali, que ela teve 17 anos de hemodiálise, e eu acompanhei toda essa, de ver uma pessoa que a gente ama definhar, até chegar um momento tu fica cansado de 17 anos de cuidar. Aí eu acabei me separando por todos esses motivos de estresse emocional, mais o trabalho que eu me dedico a 100%. Então eu não tinha vida. A minha emoção era trabalho e eu nunca me premiei, não tinha tempo lazer, não tinha hobby, não tinha nada disso. Aí eu dizia assim, cara, chegou 2005, ali na véspera de eu fazer aniversário do dia da fundação, eu disse, ó, eu vou para o Brasil, eu vou tirar 6 meses de férias, nem quero saber como é que vai ser. Aí eu peguei, fui lá, comprei a passagem, tipo, tô indo. Tirei 800 euros no bolso, pôs no bolso, fez a mala e fui. E vim para cá. Cheguei aqui... Mas chegou aqui? Já, aqui em São Paulo. São Paulo. Morei 2 anos e meio em São Paulo, morei 1 ano no Rio de Janeiro, sempre querendo trabalhar com a arte. Mas a arte ficou... Eu deixei de trabalhar 3 anos e meio. Aí conheci o país em função de outros trabalhos que existiam a nível de indústria metalúrgica. E um dia conheci Balneário. Eu fiz uma rota até Rio Grande do Sul, véspera de Natal de 2007. O meu Fusquinha quebrou ali na BR-101, exatamente em Balneário Camboriú. A minha empresa pagava todos os meus custos, né? E disse, cara, tu tem sorte pra caramba, assim, teu carro quebra exatamente em Balneário Camboriú. Todo mundo acha que foi macete. Todo mundo louco então ninguém ir. quer, né? Mas é que quebrou mesmo. Aí eu disse, pô, mas ele, aqui Você sabe que a história do falecido Júlio Tedesco, né, que também nos deixou recentemente, foi isso. Os pais dele quebrou... Não, ele veio para cá ver uma área e o avião que ele veio, tipo um tec-teco, quebrou e acabou fazendo um pouso forçado aqui na Barra Sul. E aí começa uma história. Mas acho que a cidade tem um pouco dessa história. Quem entra aqui e bebe da água fica aqui. Aí quebrou. Eu vim de mala de rodinha lá, desde a BR até aqui. Mesmo quando eu vi essa Bahia, eu disse, não, eu quero morar aqui. Tipo, e eu tive que ficar até o 8 de janeiro. Foi muita tristeza que eu tive imagino, aqui, né? Que desgraça. Pronto. Aí eu levei e pus lá no portfólio da empresa, todo mundo pagando, o meu hotel, comida e tal. Eu sozinho gastei mais do que a turma toda lá. Agora, quando eu cheguei lá, não tinha conta, porque era um amigo muito amigo de faculdade, tipo, não era meu irmão. Mas ele deu um raspanete, tipo, assim, cara, mas tu conseguiu gastar tanto dinheiro. Assim, tipo, não tem como viver em Balneário Camboriú. É fora do normal, os preços é fora do normal. Tipo, aí eu virei autônomo. Aí eu saí de São Paulo e vim descendo. Fui para Rio do Sul, porque é uma cidade industrial, viver 3 anos para 4, e comecei a fazer a ponte aqui para Balneário Camboriú. Uma amiga nossa, Vanessa Schmidt, eu sentava no escritório, ela trabalhava na FG, novinha ainda, eu sentava lá e fazia um chá de cadeira, disse, tu vai ter que me atender. Eu disse, mas tu não fez agenda. E eu ficava lá 3, 4 horas, até esperava dela de 10 minutos. Disse, vamos fazer obra de arte nos prédios, vamos começar, vai valorizar. Eu disse, mas esse português é chato. Eu disse, me leva até no dono. Se tu não quer, me leva no dono que eu vou convencê-lo.
E uma hora ela conseguiu, ela me levou no Jean, a gente fez e até hoje a gente faz. Então, a minha história de Balneário Camboriú vem nessa mão de trazer o belo, de trazer a valorização industrial, valorizando o imóvel, de trazer essa novidade do salão de festas, tipo assim, de trabalhar muito o lazer, porque a gente já tinha pensado que as pessoas um dia, na forma aqui, as pessoas estão de férias, não querem amigos para levar num apartamento, eles querem, na realidade, essa leveza de vida. E isso tudo foi muito mastigado, muito pensado, muito investido também nessa ideia. Graças a Deus deu muito certo. As pessoas não sabem muitas vezes do porquê das coisas, mas tem um pouco dessa incutir a ideia, né? De chutar o balde, de empurrar o empresário para fazer. O Jean ficou assim, tipo, doido. Esse cara é doido, onde é que tu apanhou ele? Então, assim, mas vamos ver, vamos pegar as ideias e vamos fazer. Se no primeiro não der certo, a gente não faz mais. E tocou a ficha aí, deu a ideia. O Emanuel, eu vou dar mais uma parada para dar uma respirada, que esse papo tá bom demais, mas eu volto no próximo bloco para falar de técnicas de estrutura e de como é que a arte pode ser aplicada nas suas mais variadas faces, inclusive com as técnicas que o Emanuel domina com vários materiais. Volto já já. Estamos de volta e hoje o papo é retíssimo, é papo reto com um grande artista, um colega que eu venho acompanhando há muitos anos, eu estou falando de Emanuel Nunes, ele que é escultor, nasceu em Moçambique, foi para uma colônia britânica, depois foi para Portugal, depois arrumou uma mala, 800 euros, veio para o Brasil, conseguiu convencer construtoras de que arte era vida, a arte valorizava, inclusive o investimento e o imóvel, e aí chega aos seus 50, já passou dos 50, né? 53 anos, realizado com aquilo que ele havia programado ainda menino lá na terrinha, lá em Portugal. Bom, a gente prometeu para a audiência nesse bloco falar um pouquinho de técnica. A gente tem aqui 3 exemplos de obras, né? Desde essa pequena obra aqui, que é a base de argila, né? Que é uma escultura, traz aqui um perfil, enfim, tem toda uma carga emocional. E aqui outras 2 que você trabalha com metal, né? Essa aqui, deixa eu até mostrar para o pessoal de casa. Olha só, gente. Para você colocar assim, né? Em dourado, né? Num dourado envelhecido. E aí, essa aqui eu acho lindíssima, que é, então, num prata, né? Numa outra cor, que é esse para você pendurar, colocar no chão, enfim. As aplicações são as mais diversas. E com isso aqui a gente consegue mostrar para a audiência os diversos materiais com os quais você trabalha, né? Essa formação como metalúrgico, obviamente, te dá um domínio do metal, mas não te fecha os olhos para outras possibilidades? Não, na realidade, assim, a possibilidade como, por exemplo? A gente mostrou aqui metal e argila, né? Você é metalúrgico, então metal você domina a técnica, mas você não abriu mão de, por exemplo, usar o barro. É que assim, eu uso sempre de que o artista tem a habilidade de levar sentimento e energia para dentro do metal. E é claro que há uma expressão técnica para criar doçura na peça, para criar interesse, para criar fluidez. E isso não se consegue com marreta, com máquina. Tudo isso é dobrado na mão. Então, por que se chega aqui? Se chega observando a linha da água. Então, assim, e vamos imaginar que existe um amor entre a matéria e a não matéria. Existe um papel voando. Mas por que ele voa? Porque existe a força de que está fazendo ele voar. Então, existe um amor ali, um carinho entre o vento que é dócil. Então, isso é o que o artista quer passar. Aliás, as melhores criações do mundo, né, seja na música, na escultura, na pintura, é essa relação de observação e amor do homem com o seu meio, né, com a natureza. Isso. Então, a natureza é o nosso grande elo de ligação com as outras artes, digamos, né? Muitas vezes é o ouvido, outras vezes é os olhos. Então a gente usa muito o tratamento sinestésico para que a arte comunique.
Então, quando a arte comunica, o metal acaba sendo dócil se tu souber trabalhar ele. Por exemplo, hoje eu vou ter várias obras na Atlântica, na Avenida Brasil, dentro de alguns empreendimentos. Tudo isso para despertar quem está andando. E tudo isso para a pessoa parar com os olhos, e nem que seja um segundo, a pessoa passa, ela esquece um pouco daquilo que ela tem, porque a arte tem isso. Aí tu olha para a arte e tu não consegue ficar pensando que tu tem um problema. Quem quiser aqui assim, olhando para uma peça de arte, a pessoa para, o olho começa a tentar ver o que é, o porquê que ele fez, faz com que a pessoa, segundos depois, esteja imaginando o que o artista, por que ele fez aquilo, mesmo que seja uma ameba, pronto, entende? Não interessa a qualidade, mas a arte é isso, né? A gente tem o grande artista, o Naif, o que está começando, aqueles que já se foram, e todos eles trazem essa cor. Todos eles trazem um pouco essa linguagem do belo, de trazer o observador. Emanuel, e o teu trabalho, ele transita entre argila e metal? Quais são as possibilidades de materiais? Tipo, por exemplo, grande parte eu trabalho hoje em aço inox. Eu trabalho em concreto usinado. Eu fiz 2 obras em São Paulo de 4,80 metros, que estão na Avenida Brasil, que foi oferta minha para a cidade. Trabalho em aço cortem, que também tem, que são metais onde a ferrugem acaba sendo a leitura do trabalho, que é o rústico sofisticado, mas o aço inox, por quê? Porque vivemos numa cidade de maresia. Então essas peças são únicas, elas não estragam, elas não envelhecem, elas não enferrugem, porque este é o aço que a gente come. Então ele pintado é um carro, a pintura automotiva de alta expressão. Então, essa parte tecnológica de que eu estudei foi toda inserida na arte. Tipo, né, todos esses macetes, tudo foi conquistado, né, com a parte industrial para cá. Então, eu sou um mero artista, no fundo, eu faço hobby fazendo arte, porque eu sou engenheiro. Então, mas eu me dei bem, digamos, né, fazendo arte nesse sentido, é um dom. Vamos usar essa aqui como exemplo. Isso aqui eu acho que você tem o quê? 1 metro? 1 metro e pouco? 1 metro. 1 metro. Para uma escultura dessa ficar pronta, até para que as pessoas olhem, mas isso aqui faz em 10 minutos. Não é, né? Sim. Qual é o processo para isso aqui ficar pronto? Assim, a chapa de aço é aquecida quase a ficar vermelha, para ela ter a possibilidade de ela perder a rigidez, para ela poder ser dobrada. Mas como ela tá a mais de 200, 400 graus ali, que ela não chega para derreter, né? Para derreter seria 2000, mas ela ficando o rubro, ela tem muita temperatura, então tu tem que ter cuidado para não se queimar, tem que ter cuidado para ela dobrar, só o que tu precisa de dobrar. Então exige um trabalho de técnica, de manusear. E ele fica rígido, né? Se acabou aquela temperatura, ele, pronto, me deixa ficar aqui, assim que eu não me mexo mais. Então, há essa movimentação. Mas para isso ficar pronto, para entregar para o cliente... Chega a demorar 2 dias. Assim, 2 dias. 2 dias. Outra coisa que eu queria te perguntar, qual é a possibilidade de tamanho? Você falou de 5 metros, 6 metros, você já Hoje eu posso fazer escultura de 10, de 15 metros de altura, assim. Só que aí acabam sendo peças feitas em pedaços, pronto, de 3 metros. São peças calculadas aí. Tem todo um trabalho de peso, de estrutura para mexer uma peça nesse tamanho. E assim, eu acompanho o teu trabalho à distância e percebo assim que existe um artista também sob demanda. Ou seja, eu tenho um apartamento, eu tenho um espaço, eu tenho um empreendimento, eu sou um construtor, né, nas mais variadas possibilidades de clientes, e eu posso te demandar uma coisa específica. Olha, Emanuel, eu tenho esta parede, eu tenho este estilo, meu objetivo com essa obra é tal, e aí você atende? Sim, a minha versatilidade no trabalho é exatamente essa. Assim, eu faço algumas obras minhas de caráter pessoal para preencher a minha agenda, mas eu trabalho 80% fazendo obras sobre medida e a pedido. Faço dentro dos conceitos que eu tenho no próprio mercado, faço encomendas que são específicas. Sim, acabo fazendo sim também, porque hoje o mercado da arte nos exige fazer isso, e até por treino. Um figurativo não tem muito a ver com o abstrato, é verdade, mas eu não posso deixar de fazer o figurativo por uma questão de escola, por uma questão de criar Como arte, você né? fala, porque para mim tudo é abstrato, até esse que é figurativo.
né? Porque é uma questão de interpretação. Eu posso ver metade de um rosto, eu posso ver pegadas, enfim. Mas eu posso explicar a arte essa. É mesmo? Essa aqui tem uma história? Sim, tudo Qual tem. Tudo tem uma história. Vamos lá, então. Assim, ó, existe uma cabeça que está sobre um pedestal. O que é que se coloca sobre um pedestal? Honra. Né? Então, é um pedestal, honra sobre o ser humano. O ser humano, metade dele, por quê? Porque metade da Roberta é conhecimento e outra metade é corpo. Então, eu não conheço a parte do sentimento da Roberta, verdade. Então, todos estes amassados são ciclos de vida da Roberta e do Emanuel, de qualquer um. Podem ter mais ou menos. Então, todos estes ciclos de vida fazem com que tu tenha essa aparência. E metade do... Por que um olho só, sem mina? Porque, na realidade, o olho humano é muito pequeno para aquilo que nós queremos atingir. Se nós não tivermos imaginação, nós somos fracos. Nós só vemos tão pouco. E grande parte daquilo que vemos, não conseguimos nem enxergar o que vemos. Essa é uma grande deficiência do humano, ele vê muito pouco. Ele acha que vê, mas na realidade ele não vê nada. O cheiro pelo cheiro do outro, o cheiro da comida, o gosto da vida, a boca porque precisa nos comunicar. E também pelo beijo, o contato entre o outro, essa parte do amor. Então, ver uma obra fala tudo. Quando você está fazendo, você já pensa isso tudo? Sim. Ou é uma coisa meio transacional e depois que você termina... Não, você é conceitual. É conceitual, você imagina isso tudo. Conceitual. Isso é uma obra de autoral conceitual. Foi durante uns 10 anos pensado de todas as pessoas que eu vi e que fui no Louvre, fui Paris, né, tudo, hein? Para criar um conceito próprio, para dizer assim, não, isto é do Emanuel, não tem cópia de ninguém. Aqui, um ou outro pode ter feito parecido, mais para cá, mais para lá, mas aqui não, é 100% meu. Não tem... Foi um trabalho que vem dessa parte de pesquisa de arte, para a gente criar uma assinatura. Porque hoje não é só... Eu estou dizendo assim, criar uma assinatura na arte é fácil. Não. Criar uma assinatura onde eu vou para a Índia, não vai para os Estados Unidos, não vai para Macau, não vai para aqui, é reconhecido como original, não é para todo mundo. E hoje as tuas obras estão por onde? Hoje estão nesses países, estão em 6 continentes. Nos 6 continentes? Graças a Deus. Uau! Olha... Então é muito pouca gente que sabe da minha história, talvez seja a primeira vez que eu falo da minha história assim, rapidamente, mas num conteúdo bastante mais elevado. Eu tenho uma obra de 25 metros de altura, tenho uma obra de 12 metros de altura, tudo em bronze, são investimentos a mais de vamos falar que hoje seriam mais de 500 mil quase em matéria-prima. Então, são trabalhos, assim, quando a gente fala de 25 metros, são 6 anos trabalhando, montando a escultura, mais 5 anos projetando. De 12 metros, são 3 anos projetando uma obra de arte para deixar ela pronta. Então, é o investimento de um prédio. E tem uma diferença de prazer entre entregar para o cliente uma obra dessa, que é autoral, que é pequena, que é, né? Ou uma de 12 metros? Tem diferença para você? É a mesma coisa? Nunca será a mesma coisa. Quanto mais pequeno, mais difícil. Mais difícil? Quanto mais pequeno, assim, por exemplo, eu fiz joias de ouro e de prata, tive uma fundição em Portugal, e eu senti mais dificuldade de quanto mais pequeno, porque tu é muito observador, é detalhista, tem que estar tudo muito perfeito. À medida que tu aumenta a escala, a imperfeição pode estar dentro do trabalho, porque se assume, até porque o olho não tem essa dimensão. Então, quanto mais pequeno... Isso é muito mais difícil de eu fazer uma de 10 metros, porque eu olho o detalhe. Se tiver errado, o meu olho consegue ver. E eu tenho como proporção, né? Eu me olho no espelho e digo, não, a cara, o nariz está torto. Tipo, né? Então, a gente, mesmo que não saiba fazer arte, a gente é muito julgador. E Emanuel, para a gente encerrar, você entende que o mercado da arte pós-pandemia mudou de alguma forma? Eu vejo que mudou, sim. E eu vejo que as pessoas se voltaram para casa de novo. Eu vejo que hoje a arte tem mais espaço, a pintura, a escultura, a própria decoração, esse próprio tratar a casa de novo, né? Tratar nós, a casa pessoal e a casa. Eu creio que hoje o mercado está mais voltado para ser do que para ter. Então, acho que a gente vai entrar numa onda mundial muito diferente, assim, as nossas raízes, assim. Acho que a arte do belo faz a diferença em casa. Não por ser escultor,
tipo, mas faz diferença. É preciso quebrar esse paradigma de ter coisas que nos deixam alegres, como você fala, a sua fala, que nos deixam alegres, que nos distraiam, que nos cortem de eu estar pessimista ou não sei o que, tipo, olha que legal, eu comprei isso num dia feliz, sabe? Dar-se ao luxo desse presente, né? E até para a gente ter uma ideia de mensurar, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas arte é um supérfluo, né? Sim. Se a gente... não é um artigo de primeira necessidade, mas se a gente entender que a sanidade mental é um artigo de primeira necessidade, a gente tem que alimentar essa sanidade, né? Com boas fontes, seja uma boa música, uma boa decoração, uma boa ambientação, para a gente entender, Emanuel, quem for apaixonado pelo teu trabalho como eu, se quiser comprar, por exemplo, uma obra hoje, porque mensurar também valor de obra, eu acho vocês fantásticos. É simples, Roberto. Eu creio que assim, por exemplo, pode ter obra que pode ser desde R$800, de R$1.000, por aí acima, conforme o tamanho e dimensão. Essa, por exemplo, se eu quiser... quiser... Por exemplo, seria uns R$1.000, digamos, entende? Pelo tamanho dela. Então dá para investir a partir aí de R$800 mil. E arte é investimento. Então, assim, não é uma coisa não é uma peça perecível. Então, é investimento. Ela vai viver o teu tempo de vida e mais algum tempo. Então, não é um investimento jogado fora nesse aspecto. É um investimento. Né? É uma herança para a gente, é uma herança para a humanidade, é um investimento que vale a pena. É uma herança. E nós vamos conversar, tá? Porque eu tô achando que eu vou levar tudo. Querido, foi um prazer conversar contigo, trazer a tua história aqui de vida, né? De um homem inquieto que ultrapassou continentes para realizar sonhos e para nos presentear com a sua arte. Obrigada. Obrigado, Roberto. Eu acho que o papo é assim bem dinâmico porque a história... A gente tenta condensar a história. A história é boa demais, gente. Conversei hoje aqui, então, com o Emanuel Nunes, ele que é escultor, né, filho de portugueses, nascido em Moçambique e que nos presenteia aqui em Balneário Camboriú com várias obras. Você pode transitar pela Avenida Brasil, Avenida Atlântica, você vai encontrar essa assinatura, esse olhar, essas mãos do Emanuel, trazendo respiros e beleza para a nossa cidade. Espero que você tenha gostado, eu gostei, viu? Até a próxima.